Coração
aqui é algo totalmente diferente. Deus tem um propósito aqui. Ele era um servo de Deus, andava, fazia as coisas da maneira correta, e estava doente. A idade também, pela idade, já estava doente, e Deus manda o seu profeta apenas para confirmar que tu vai morrer. Imagina, você está doente, você vai esperar o que você quer? Ficar bom. Você quer ficar bom, você não quer ficar lá no leito. Não é isso? No leito. E Deus envia o seu profeta para falar, tu vai morrer. Aqui a gente consegue perceber que Deus tinha um propósito. Provavelmente Deus queria ouvir da boca dele, o clamor da boca dele. Porque ele vira, irmãos, é tão rápido. Imagina que tamanho, eu fico imaginando que tamanho que era o quintal de Ezequias. Imagina que tamanho que era, porque fala que Ezequias estava, não é isso, no meio, andando, ele voltou, porque Deus automaticamente ouviu o clamor do seu servo que estava lá, que andava reto perante o Senhor, que não acusou a Deus. É interessante também que ele não acusou a Deus, falou, Deus, tu és injusto, Deus. Eu estou passando por isso porque tu é culpado, Deus. Percebe também que Ezequias não coloca a culpa nos seus filhos. Percebe que Ezequias também não coloca a culpa na sua esposa, podemos dizer, nas pessoas que estavam ali. Ele faz o quê? Ele chama para si a responsabilidade? Não. Ele simplesmente fala daquilo que estava contido no seu coração. Senhor, lembra-te. Tente dizer, Senhor, tente misericórdia de mim. Quer dizer, se eu fiz algo de errado, percebe? Ezequias, Senhor, lembra-te de mim quando eu andei diante do reto, que eu fiz a tua vontade. Ele está dizendo, Senhor, se eu fiz algo de errado, que o Senhor me perdoe. Mas ele não justificou jogando, lançando a culpa para ninguém. E o nosso primeiro ponto aqui, então, igreja, de quem é a culpa ou a responsabilidade de Ezequias? Se ele não tivesse orado, provavelmente ele teria morrido. Mas como que era um servo, estava fazendo as coisas certas? Deus tinha um propósito aqui. Amém? De quem é a culpa, igreja? De Deus? De Ezequias? Dos seus servos? Não. Segundo exemplo, vamos lá. Os irmãos estão aí, né? Amém? Segundo exemplo, 1 Reis, isso aqui é pesado. Segundo exemplo, se você tiver dúvida em relação à palavra, vamos pela lógica então. Podemos olhar para os dois, mas a Bíblia ensina os dois. Amém? Vamos lá, 1 Reis, capítulo 21, do verso 1 ao verso 14, de novo. Vamos lá, ó. Eu gostaria que os irmãos me ajudassem na leitura, tá bom? 1 Reis, capítulo 21, do verso 1 ao verso 14. 21, do 1 ao 14. Depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha de Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois esta vizinha ao lado da minha casa, pois está vizinha ao lado de minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Isso, verso 3 agora. Porém, Nabote disse a Acabe, guarda-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote o lhe falara, quando disse, não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu o pão. Verso 5. Porém, vindo a ele Jezabel,
Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se de fronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram e morreu. Sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado, levanta-te, Nabote, e morrerá. Disse Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, e Jezreelita, a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive mais, é morto. Amém. Obrigado. Irmãos, é uma história triste. Amém? O nosso segundo exemplo aqui, Acabe. Não tem como deixar de falar de Acabe, de Jezabel e a vinha de Nabote. Igreja, a palavra diz que Nabote morreu por causa do quê, irmãos? Da cobiça do rei. Vamos ver se é isso? A palavra então nos diz que Nabote morreu por causa da cobiça e da desonestidade do rei. De quem é a culpa? Primeiro, para que nós possamos entender o nosso segundo exemplo. Quem era Nabote? Quem era Nabote? Um homem que zelava pelos princípios familiares. Podemos ver isso. Porque o rei pediu algo. E o rei pediu, a autoridade pediu. Não é simples que nada aqui. Ele falou: não posso dar porque é herança dos meus pais. É a única lembrança que eu tenho dos meus pais. Eu não sei, talvez você tenha alguma coisa que te remete à lembrança dos seus pais. Talvez não seja um objeto, mas talvez seja um ensinamento que você tem guardado. E quando alguém toca nesse assunto, você fala: puxa, eu lembrei do meu pai. Não é assim que funciona? E eu tenho certeza que você jamais trocaria esse ensinamento por outra coisa, porque foram os seus pais que te deram. Então nós podemos observar que Nabote era um homem que zelava pelos princípios familiares. E diz a palavra também que ele era um homem simples. Ele era um homem simples. Agora, quem era Acabe? Acabe era o rei de Israel. Agora, talvez tenha um comentário que os irmãos não sabem. Acabe era um homem fraco, irresoluto. Irresoluto quer dizer indeciso. Ele não tomava decisões. Tinha alguém sempre por detrás dele tomando as decisões por ele. Isso. Quem era Acabe? Acabe foi incentivado a praticar a idolatria por causa de Jezabel. Agora, terceiro, quem era Jezabel? Filha de Etbaal. Ela possuía um temperamento masculino. Sabiam disso? Olha que coisa interessante. Ela exercia grande influência nas decisões do marido, do rei. Era aquela que mandava. Talvez a gente vai ter que identificar algumas pessoas assim, né? É horrível, pensar. Mas, vamos lá. Ela era adoradora de Baal. Quem era Baal? Deus do sol. Era o Deus do sol. Ela era extremamente adoradora de Baal. Ela mandou matar os profetas de Deus. Lembra, irmãos? Lembra? Era essa mulher aqui, meu querido. Lembra? Só para recordar. Igreja, de quem é a culpa pela morte de Nabote? O que Nabote fez de errado para merecer a morte? De quem é a culpa? Ou de quem vai ser cobrado essa responsabilidade? De Deus? De quem é a culpa? Se você não está entendendo a palavra, vamos pela lógica. Além, a Bíblia ensina a lógica. Se você não está compreendendo o que diz a palavra, vamos pela lógica. Eu estou dando aqui duas possibilidades para você nessa noite. Aos olhos da fé e pela lógica. Quem são os responsáveis pela morte de Nabote? Acabe e
Terceiro exemplo, vamos lá. Terceiro exemplo. Isso aqui é maravilhoso. Terceiro exemplo, Gênesis capítulo 21. Terceiro exemplo, Gênesis capítulo 21, verso 9 ao 16. Peço a ajuda dos irmãos de novo. Vamos lá. Gênesis capítulo 21, verso 9 ao 16. Vamos lá, quem pode ler? Mas Sara viu. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão zombado. Disse Abraão: deita fora essa serva pelo seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com o meu filho, com Isaque. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva darei uma nação, porquanto é tua descendência. 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela, pois, andando errante no deserto de Berseba. 15. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo dos arbustos. 16. E foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se a distância do filho de Agar, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. Isso. Ó, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Sara, de acordo com o nosso texto que nós acabamos de ler, Sara lança toda a responsabilidade em cima do filho de quem? De Agar, não é isso? Da sua serva. Mas o que está acontecendo aqui? Se nós voltarmos um pouquinho para trás, creio que os irmãos vão se lembrar disso, que Deus havia feito uma promessa. Já estava o quê? Ele já estava o quê? De idade avançada, e que Deus lhe prometeu o quê? Um filho na sua velhice. Aonde está o erro? Quem será que errou? De quem será que é a culpa? O que fez Sara? Sara, lembra o texto bíblico? Sara fez o quê? Chamou a sua serva e fez com que ela se deitasse com o seu. Mas por que ela fez isso? Tá, mas peraí, vamos pela lógica então. Ela não podia ter filho, havia se secado. Então, pela lógica, vamos pela lógica. Se você não consegue entender o lado espiritual, então vamos pela lógica. Ela queria de qualquer jeito um filho. Uma criança, para ela cuidar, para ela fazer as coisas, né? Podemos dizer assim, ela queria que o marido tivesse um filho, que provavelmente seria a alegria do esposo. Quem que armou tudo isso? Sara. Mas Sara, com esse ato, ela desobedeceu e não acreditou naquilo que Deus havia falado lá atrás. E o esposo também aceitou uma situação dessa. Uau! Meu querido irmão em Cristo, igreja, imagine o cenário. Agar, uma serva que obedeceu uma ordem, os filhos começaram a se desentender, e o marido, para fazer a vontade da esposa, achou melhor separar mesmo, né? Porque pensou que aquele filho, né, já sabia, já tinha consciência do erro que cometeu lá atrás, pensava em ficar livre do problema. Aí eu encho lá um cantil de água, ou uma garrafinha, né, de água, vamos dizer assim hoje. Eu dou uma água lá na Regina, coloco um pouco de alimento ali e ó, põe o cavalo e vai andar por aí, vai andar errante, porque diz a palavra que ele não tinha para onde ir. Para onde ir aquela criança? E é tão triste essa história que narra que Agar coloca o filho, leva o filho debaixo de um pé de uma árvore e coloca ali e se afasta para
culpa tinha Agar para ver seu filho morrer nessas condições? Ah, mas ela era uma serva, escrava. Que culpa tinha Agar para ver seu filho morrer nessas condições? Se Agar simplesmente obedeceu a Sara. Em Gênesis capítulo 16, no verso 2, diz assim, alguém quer ler também? Ó, Gênesis 16, 2. Disse Sara a Abraão: Eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão caminhou ao conselho de Sara. Uau! Não é, irmãos? Não é? Uau! Uau! De quem é a culpa, igreja? Do menino? Deus teve de grande misericórdia no filho de Agar, né? Que diz a palavra que se tornou Deus enviou um anjo que deu descobrindo os dois. Esse se levantou, se tornou um grande arqueiro, né? Diz a palavra, depois a gente pode continuar. Mas de quem é a culpa aqui, igreja? Se Agar simplesmente obedeceu a Sara. Temos ou não temos o costume, irmãos, de tentarmos justificar os nossos erros? Ou eu estou falando um outro dialeto aqui? Temos ou não temos o costume de justificar os nossos problemas? Ah, mas eu estou assim por isso. Ou nós temos o costume de olharmos no espelho e de assumirmos as nossas responsabilidades. Igreja, desde o primeiro casal, Adão e Eva, nós podemos observar na prática vergonhosa
mal projetado. Aí o engenheiro vem e fala, vamos ver onde está o erro. Ele calcula. Não, está exato. Aí o engenheiro fala, o problema está que você não confere, ele vai conferir a sua peça de medida. Você foi preparado a 15 graus. Se você tivesse obedecido o desenho, o nosso desenho, né, irmãos? O nosso desenho não teria dado errado. Se você tivesse ouvido o meu conselho, usado o programa, né, do computador aí, né, o programa na maneira correta, não teria dado problema. Se você tivesse usado o seu cartão de maneira correta, ele não teria dado problema lá, ninguém teria borrado, não teria acontecido isso nem aquilo. Percebe, igreja? Adão foi o primeiro a tentar enganar a Deus. A mulher que tu me deste, a mulher que tu me deste, o companheiro, a responsabilidade é dela. Adão tentou de todas as formas. E qual foi a consequência? Entrou o pecado no mundo. A terra foi amaldiçoada. Certo? Aí Deus responsabilizou o homem. Ei, Adão, camarada, você está tentando justificar algo para mim? Eu fico imaginando, para mim, eu te dei uma ordem, tudo bem, tá? Entrou o pecado no mundo. Aí então Deus vira para quem? Para Eva, não é isso? Amém ou não? Aí Deus vira para Eva, e Eva também tentou enganar a Deus. De que forma? A serpente me enganou. Não é verdade? A serpente me enganou. Gente, a serpente me enganou. Qual foi a consequência? As mulheres passaram a sentir dores no parto. Percebe? E agora? E a serpente? Qual foi a consequência da serpente? Irmãos, é isso mesmo, não é? A serpente passou a rastejar em vez de andar, diz a palavra que ela andava. Os irmãos estão entendendo de quem é a culpa? De quem é a culpa? Da igreja? Dos membros que ali congregam? De Deus? Sempre nós ouvimos isso, responsabilizando tudo quanto é coisa. Não é verdade? Eu me lembro uma certa vez, eu trabalhava numa empresa e que tinha um funcionário que ele sempre chegava atrasado. Ele já ficava, né? Tentava encobrir, né? Ajudar, né? Cadê a fulana? Tá, não é hora, não deu, né? Até no horário, até para pegar a condução, irmãos. Às vezes a gente ficava, o motorista espera por que ele está vindo. A gente não via ele no ponto, a gente ficava de novo, aí você virava a esquina correndo, né? Geralmente mesmo você vinha correndo. Uma vez até entende que a gente pode perder hora, e depende da condução. E aí nada dele vir. Eu falei, puxa, mas está atrasado, o que está acontecendo? E aí um belo dia, eu cheguei mais cedo no ponto, eu falei, puxa, mas cadê, né? Excelente profissional, ferramenteiro, né? Cadê? E tinha um bar que virava a madrugada ali. E aí eu falei, puxa, tá cedo, esse bar está aberto, não tinha ninguém no bar. Fui lá, vou comprar um biscoito, aquele biscoito recheado, né? Não tinha ninguém no bar. E era bem assim, quase do lado onde eu pegava o fretado para trabalhar na Mercedes, né? Eu trabalhava na Mercedes. Olha que eu entro no bar, quem está no canto bebendo cedo? Ele! Aí eu falei, puxa, a gente fica preocupado, é daí que você sai correndo, que dobrava a esquina, né? Saia correndo e estava no bar bebendo, você perdia a hora, cedinho. Qual foi a consequência? Perdeu o emprego. Um dia ele se acidentou nas ferramentas lá, se acidentou, machucou, passou pelo período e a empresa não perdoou, irmãos. A empresa não perdoou, porque era assim, ela dava equipamento de segurança, ela dava curso, ela explicava do perigo do álcool, de drogas, ela explicava. Moisés, ela te dava equipamento de segurança. E se for uma transgressão sua, e foi provado que foi ele que chegou em condições não boas para trabalhar, se acidentou, que foi fazer exame de sangue, comprovou que tinha excesso de álcool, e aí não teve jeito, perdeu o emprego. E ainda eu vi um comentário do chefe do nosso setor, que o pessoal da TV de misericórdia fala assim, que ainda pagou os direitos, que era para sem receber nada. Aí, velho de casa. Igreja, de quem é a culpa?
porque ninguém me deu um colchão novo. Eu estou dormindo mal porque Deus, né? Porque meus filhos, não é? Não tem como eu justificar. Às vezes nós observamos as pessoas tentando justificar, jogando a responsabilidade para o filho, como fez aqui. Olha o filho de Agar aqui, levou a responsabilidade, ia morrer. Se não fosse Deus, ia morrer, irmão, de fome. E a mãe olhando de longe, vendo o filho morrer, sem poder fazer nada. Mas Deus é maravilhoso. Ouviu o choro, viu o clamor daquela mãe e foi lá socorrer. Preste bem atenção, meu querido irmão e minha querida irmã em Cristo. Se você tem dúvida que a palavra de Deus ela é inspirada, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que Deus usa os seus para falar conosco, então vá pela lógica, né? Segue pela lógica. Pergunte à sua consciência a razão de todos esses sofrimentos da sua vida. Ninguém fala amém. O que é a lógica? A ciência que estuda? Pensamento. Não é isso? Aquilo que está aqui, a razão, junto com a razão. Não é isso? Pensamento que pergunta para a razão e faz a aplicação na sua vida. Então, se você tem dificuldade de entender que Deus fala conosco, vai pela lógica, pergunte à sua consciência a razão de todos esses sofrimentos da sua vida. E com certeza você vai obter a resposta. Por mais que você tenha dúvida, você vai pensar que é outra coisa que está falando, que não é o Espírito Santo de Deus que está falando com você, tudo bem, eu até vou entender. Porque eu sei que é o Espírito Santo de Deus que vai falar com você. Não vai ser outra coisa. Porque a Bíblia ensina a lógica também. Quem foi? Quem era? Se essa criança morresse, de quem que era a responsabilidade? Mais um peso. De Agar e de quem mais? Isso. Não é? Lá atrás, quem foi responsabilizado pela morte de Nabote? Acabe e Jezabel. E aqueles outros cúmplices também, que as falsas testemunhas que estiveram lá. Não é isso? O que mais, igreja? De quem é a culpa? A gente se depara com essa situação no nosso dia a dia. Fulano, por que você está fazendo isso? Porque eu não gostei disso. Mas de quem que é a culpa? Fulano. Ei, quanto você tem colaborado para que isso aconteça? Para que isso tivesse acontecido? A gente nunca olha isso dessa forma. É natural do ser humano atirar nele. Tudo quanto é lá. Para se defender, ele vai atirando, né? Está parecendo uma hora do Lava Jato, né? Atira tudo quanto é lá. Para mim ter o benefício, ele vai tentar que ele agindo dessa forma, ele acha que vai ser menos mal, né? Menos ladrão, menos ruim. Então eu vou falar dos outros, né? O famoso falador, né? Você não vê ele falando, eu errei, eu fiz isso. Não, fulano também estava junto, fulano também estava junto. Gente, é vergonhoso isso, né? É uma situação vergonhosa. Mas eles já estão lá mesmo, né? São farinha do mesmo saco, irmãos. São farinha do mesmo saco, mas o cristão não é assim, não. O cristão não é assim que funciona. Amém? Então, se você tem dificuldade de entender o que Deus fala conosco, então vá pela lógica. Pergunte aí a sua consciência a razão de todos esses sofrimentos na sua vida. E o porquê que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina com tanta propriedade as adversidades que tem passado. Por que a Bíblia fala? Por que a Bíblia ensina? Pergunte então a razão. Se você tem dificuldade de olhar com os olhos da fé, vá pela lógica então. Por que a Bíblia fala tudo isso? O que a Bíblia sabe da minha vida? Né, Maria Regina? O que a palavra de Deus sabe tanto de mim? E eu mesmo desconhecia tudo isso. Não vai pela lógica. Vai pela lógica. E outra coisa, não se esqueça de quando você olhar pelos olhos da fé ou pela lógica, certo? Não se esqueça que eu e você, nós precisamos ser homens e mulheres suficientes para ouvir e obedecer a lógica que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Porque é fácil. É fácil. Por que está acontecendo isso? É culpa de fulano. Ou também é fácil. É minha responsabilidade. E o que Deus está falando para você mudar? E
de morte. Deus acrescentou o que mudou a história do homem. Acrescentou mais 15 anos, se não me falha a memória, diz a palavra. Acrescentou. Gente, é maravilhoso. Estava para morrer, Deus falou, levou, ouviu o clamor dele e ainda falou para ele, eu vou te acrescentar mais 15 anos. Gente, isso prova que Deus ouve as nossas orações. Que Deus ouve, que Deus atende. E que há ponto que nós precisamos mudar na nossa vida. Provavelmente Deus queria ouvir o clamor dele. Porque diz, narra a palavra de Deus, que Ezequias era um homem, andava reto perante o caminho do Senhor. Tá? Mas não tem nada que desarmone Ezequias que fala que Ezequias matou, que Ezequias abusou, que Ezequias fez coisas que desagradou a Deus. De forma alguma, eu não tenho relato. Eu desconheço um relato assim. E aí Deus ouviu a oração, o clamor dele. Deus apenas queria ouvir. Ele, Deus, lembra que eu andei no seu caminho. Deus, lembra, Pai, que eu andei que eu fiz isso da maneira correta. Amém? Então, se você acha que o que está acontecendo na sua vida é uma injustiça, coisa que Ezequias não falou, mas talvez você pode pensar que a sua cruz é pesada demais, que a sua cruz não é sua, converse com Deus então. Pergunte para Deus, então me dá. Nossa, não faça isso. Eu não posso falar isso. Mas então fala para Deus, então me dá a cruz que eu mereço. Se a sua cruz está pesada demais para você carregar, se você acha que está difícil para suportar, então fala para Deus. Seja homem ou mulher suficiente para falar para Deus, Senhor, então me dá aquilo que eu mereça. Você tem coragem? Eu não tenho. Eu não tenho coragem de falar isso para Deus. Eu não tenho. Mas irmãos, Ezequias não fez isso. Senhor, lembra-te que eu andei no teu caminho, mesmo ali, sabendo, Marcelo, que os dias estava contado, que o profeta havia falado para ele tentou então ficar do lado de Deus. Não é bobo, né? Ele sabia, né? Conhecia Deus, não era bobo. Senhor, eu quero ficar do teu lado, Senhor. Independente se essa for a minha sentença mesmo, for decretada, tudo bem, tudo bem. Mas Deus ouviu e mandou o homem de volta, o profeta. Ei, Deus ouviu o teu clamor. Levanta daí, mais 15 anos. Uau! Mais 15 anos de vida. Meu querido irmão em Cristo. Meu querido irmão em Cristo. De quem é a culpa? De quem é a culpa? Eu falo por mim. Por exemplo, amanhã eu tenho um compromisso 7 horas da manhã. Eu sei que o amanhã pertence a Deus. Certo? Mas se eu não colocar o despertador para despertar, eu vou perder a hora. Lógica. Não é verdade? Qual vai ser a consequência? Perdi meu compromisso. Perdi, vamos chamar de irresponsável, vamos falar um monte de coisa. Eu não posso responsabilizar a culpa do relógio. É culpa do relógio. Ô relógio, você me deixou na mão. Ô relógio, você não conferiu o relógio? Você não conferiu que estava com corda? Você não conferiu que tinha bateria? Colocou lá o relógio, o seu celular para despertar? Às vezes a gente esquece, né? Fica a noite inteira no WhatsApp, olhando as coisas, esquece que acaba a bateria para a gente carregar. E depois tem uns telefones que não funcionam. Tem uns que mesmo sem bateria, ele dá toca. Eu tenho um lá que é uma bênção, meu irmão. Esse é do bom, nada do bom. Mesmo sem bateria, a bateria ele desperta. Maravilha. Um dia eu fiz um teste, tá? Tocou certinho. Tocou, mas depois parou também. Não funcionou mais nada. Mas depois vai carregar. Meu querido irmão em Cristo, de quem é a culpa? De quem é a culpa? Nós temos o costume de culpar a carne. Nós temos o costume de culpar a sociedade. Nós temos o costume de culpar o nosso governo. Nós temos maneira errada de culpar os nossos professores. Não é verdade? Nós temos a mania de culpar, de falar que o local onde nós trabalhamos não presta, não é bom. Não é verdade? Mas a gente não tem a humildade, o caráter de olhar no espelho e de conversar conosco mesmo. Poxa, estou trabalhando ali por quê? Mas o quanto eu me esforcei para mudar, para me crescer. Eu sempre falo isso para os meus filhos. Pai, não sei o que mas o quanto você tem se esforçado para mudar essa situação? Deus, Ele é contigo, mas você precisa cruzar os braços. Gente, não, eu vou mudar. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser fabricador de colher. Tá, e depois? Vou continuar fabricando colher. Gente, e depois? Não, eu posso continuar fabricando colher, segundo a vontade de Deus. Mas depois? Depois eu quero ser aquele que vai fazer os pedidos das colheres. E depois de fazer os pedidos das colheres, eu quero ser o gerente do setor que eu trabalho. Eu vou me esforçar para isso. E depois
muitos anos eu pensava dessa forma, meu irmão. Eu nunca vou conseguir estudar. Eu pensava dessa forma, sabe? Mas Deus me ensinou que ia arrumar tempo, irmãos. Olha, Deus me fez aprender a arrumar tempo onde não tinha tempo. Parece que o dia para mim não era 24 horas, era mais, 32, sabe? Era maravilhoso. Eu estudava de madrugada, tinha tempo para dormir 2, 3 horas, não tinha sono, fazia as minhas provas, consegui terminar os meus estudos. Tenho vontade de voltar a estudar de novo, pretendo fazer isso em nome de Jesus. E antes eu pensava, estudar, ai, que tipo, meu pai falava, menino, tu vai estudar, menino, tu vai ver. Eu vi esses dias uma bênção falando, mas tem gente que tem faculdade, está desempregado. Eu falei, mas pensa você, quando abrir a vaga, quem vai procurar? Aquele que tem faculdade está desempregado, que está qualificado, você não está se habilitado para fazer algo. Se você não se qualificar, você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. Então, é aquilo, gente. De quem é a culpa? De quem é a responsabilidade? De quem é a culpa? De quem é a responsabilidade? De Deus? Deus tem culpa? Deus tem culpa? Deus tem culpa do meu fracasso? Deus tem culpa da minha desobediência? Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar no espelho. Porque agora Deus fala que Deus quer que nós tenhamos uma vida em abundância, maravilhosa. E por que alguma coisa está acontecendo errado? Então Deus tem um propósito, como teve lá na vida de Ezequias. Amém. Então tem que estar apto para isso. Tem que entender isso. Mas se eu tenho dificuldade do lado da fé, então vai pela lógica. O que eu tenho feito de errado para todas essas coisas estarem acontecendo na minha vida? Eu sempre falo isso para minha esposa. Quando acontece alguma coisa que foge da linha, assim, eu sempre para minha esposa, é claro que a gente ora, né? Eu oro, peço orientação para Deus. E eu costumo perguntar para minha esposa, será que nós fizemos alguma coisa de errado? Nós agimos o certo, né? A gente ora, nós oramos juntos. Será que nós vamos tomar um passo? Certo, vamos orar a Deus. O que Deus vai colocar no nosso coração? Se é para a gente fazer, se não for, nós vamos acatar. Por mais que a gente fique triste, Deus sabe que a gente não pode colocar a mão na mão de que Deus está tratando. E por várias vezes já aconteceu isso comigo. De algumas coisas fugirem, assim, sabe, da situação, e da gente ficar envergonhado, das coisas acontecerem, e falar, puxa, agora, o que eu faço? Senhor, o que eu faço? Me dá a direção. E Deus fala, fica calmo. Fica calmo. Senhor, eu fiz algo de errado? Fica calmo. Quando fiquei doente, de novo vou tocar nesse assunto. Primeira coisa que eu fiz, irmãos, antes de ir para um hospital, que não estava tendo condições mesmo de madrugada de trabalhar no hospital, a primeira coisa que eu fiz foi orar a Deus. Senhor, porque eu fui na situação que eu fui, no meu pensamento, eu pensei que eu não ia voltar, porque eu fui a primeira vez. Fizeram um monte de exame, não acharam nada. Exame de sangue, não acharam nada. E de volta, então eu vou ficar por lá, do jeito que estava a minha situação. Eu olhei a Deus, Senhor, que seja feita a tua vontade. Senhor, que seja feita a tua vontade. Irmãos, eu só não fiz para não assustar a minha esposa, nem os filhos. Olha, os documentos estavam tudo ali, só não ia assustar eles, né? Ia assustar eles. Mas nós temos que tomar cuidado, nós temos que se precaver os nossos filhos. Uma hora a gente não sabe. Ali fica coisa do documento, ali fica isso, senha fica ali, se precisar está tudo ali. Irmãos. Mas eu confesso para os irmãos que eu ansiei para o hospital, dobrei meu joelho no meu quarto, olhei a Deus, irmãos. Sabe, no escuro lá, olhei a Deus, Senhor, se deve ter a tua vontade. Não sei se eu volto, o Senhor sabe o propósito de tudo isso. Senhor, me perdoe, primeira coisa, Senhor, me perdoe se eu fiz algo de errado para estar passando por essa situação, que sabe, se tu quer me ensinar, eu estou indo, Senhor, eu estou indo. Irmãos, olha, eu aprendi uma coisa, nunca mais reclamar de injeção. Nunca mais. De furar no meu braço, tem um caroço aqui, até hoje, irmãos, não sei, vai ter um negócio parado aqui, sabe? Eu tinha um complexo de injeção. Hoje, irmão, depois daquele dia, ainda falo, pode furar aqui, o que é que acha? Pode furar aqui, pode furar aqui, sabe? Porque eu aprendi, Deus, não vou reclamar nada, não vou justificar nada. Por quê, irmãos? Porque o problema do meu estômago estava onde? De quem que era a culpa? De quem que era a responsabilidade, irmãos? Oh, Deus! De quem as extravagâncias? De quem? De quem? Oi? Tá vendo, né? Eu não vou pôr a culpa na Coca-Cola. Ela vai tomar só se alguém pegar e também beber, irmão. Alguém foi lá e bebeu.
idiota do que eu. Vamos ser sinceros. Não é verdade? Se você for falar com Deus, Deus vai responder o seu coração. Mas se você tem dificuldade de ir para o lado da fé, não, Roberto? Então vai para o lado da lógica. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais idiota do que eu? Com todo respeito, tá? Não é? Espelho, espelho meu, Moisés, não é assim? Será que existe alguém mais imbecil do que eu? Não. Para deixar de ouvir a Deus? Quem deixa de ouvir a Deus é imbecil. Me desculpe, irmãos. Me desculpe. Pesado o que eu estou falando, mas é verdade. Talvez muitos não concordem com o que eu estou falando, mas é verdade. Então vai pela lógica. Então tenta provar o seu sofrimento pela lógica. Pela lógica, então. Por que você está passando por tudo isso? O que você tem colaborado? Quanto você tem plantado nesse canteiro, né? Nesse canteiro aí? Quanto você tem jogado de aduba? Pense nisso, então, na lógica. Se não dá para ir pela da fé, vai pela lógica. Mas a Bíblia, a palavra de Deus ensina os dois, tá? Lógica e a fé. Amém? Amém? Vamos fechar os nossos olhos em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Meu papel aqui não é de apontar para ninguém, não é de denegrir ninguém, não é de ofender ninguém, longe de mim disso. Também tenho as minhas falhas, também tenho as minhas responsabilidades e sei muito bem o que é Deus pesar a mão quando a gente faz algo que não agrada a Ele. Sei muito bem o que é isso. Sei muito bem, entendo por isso. Por isso, nessa noite eu quero orar por você. Se Deus falou no seu coração, não vou nem prolongar. Se Deus falou no seu coração, nessa noite eu quero orar por você. Se você sabe de quem é a culpa, eu quero orar por você. Simplesmente, se você sabe de quem é a culpa, eu quero apenas orar por você. Orar por você. Amém? Glória a Deus lá no fundo. Amém, amém, amém. Pode abaixar a sua mão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vamos orar, irmãos. Todos com os olhos fechados, vamos orar. Pai amado, meu querido, em nome de Jesus, eu coloco diante do teu trono, a vida dos teus filhos que aqui estão, daqueles que estão nos assistindo, Pai, através dessa mensagem. O Pai, que em nome de Jesus, o Pai, que cada um de nós possamos refletir o quanto nós temos colaborado, Pai, para que as coisas venham a acontecer na nossa vida, Pai. Sei, Pai, que o Senhor não tem culpa, sei que o teu Espírito não tem culpa, sei que o teu Filho também não tem culpa, Pai. Pai, em nome de Jesus, faça com que cada um de nós possamos ser homens e mulheres suficientes, ó Pai, com caráter para assumirmos as nossas responsabilidades perante o Senhor, ó Pai. Pai, que nós não venhamos agir como agiu o primeiro casal que veio a esse mundo, ó Pai. Adão, que tentou justificar os seus erros, jogando as tuas responsabilidades, a sua responsabilidade na mulher, ó Pai, na Eva, e Eva jogando a responsabilidade, ó Pai querido, na serpente, ó Pai. Sabemos pela tua palavra que cada um, ó Pai, foi responsabilizado pelos seus atos de desobediência ao Senhor. E eu creio também, ó Pai, que quando nós cometemos algo que não agrada ao Senhor, nós também somos responsabilizados, ó Pai, por aquilo que nós cometemos. Se nós não nos arrependemos, ó Pai, se nós não pedimos perdão para o Senhor e clamar pela tua misericórdia, ó Pai, em nome de Jesus eu coloco diante do teu trono essas vidas que aqui estão, Pai, clamando ao Senhor que o Senhor possa estar agindo com todo o amor, Pai, com a sua justiça sobre a vida de cada filho teu, Pai. Pai, perdoa as nossas falhas, em nome de Jesus, é que eu te oro e te agradeço por tudo. Amém. Amém? Amém. Estenda suas mãos para frente em nome de Jesus. Ok? Amém? Estenda suas mãos para frente em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. Deus abençoe.